Ok, alguma coisa aqui se passou, que a nossa gravação foi interrompida. Não tenho noção do que se passou, mas creio que estamos funcionais, espero eu. Ok, então, resgatando o raciocínio de onde íamos, estávamos a falar entre o ar e o fogo, e o ar é a mente, o ar é aquilo que nos circunda, nos rodeia, que nos permite estender laços e pontes com o que nos rodeia, que nos permite a compreensão, a comunicação, a capacidade de raciocínio, de relacionar, vamos dizer. E Sagitário permite-nos dar um sentido e uma direção a tudo isso que nós estamos a aprender na natureza geminiana. Então, quando, de certa maneira, pensamos neste eixo que está marcado para nós aqui, nesta linhazinha azul, como o eixo onde estamos, primeiro, a contactar com toda a dimensão, ah, multidisciplinar, todas as cores, eu gosto de dizer assim, todas as cores da palete, das tintas e das aguarelas do Criador ou da criação, onde estamos a contactar com toda a diversidade e a recolher experiência e a recolher aprendizagem. Isto só faz, ah, só nos acrescenta e só contribui para a ciclicidade e para o movimento da própria vida e de nós como vida, se nós pudermos aproveitar essa abertura para crescer, para abrir ao mundo, para desenvolver e eu estava a fugir da palavra, mas é evoluir no nosso próprio processo de irmos sendo mais do que aquilo que somos até agora, irmos buscando uma versão atualizada, melhorada, uma versão mais alinhada com aquilo que somos e com a verdade que transportamos em nós. Então vou começar a trazer por pares, porque por pares, por partes e por pares, para que possamos compreender algumas das características ou algumas, não gosto muito da expressão característica aqui, alguns dos tons, vamos perceber alguns dos tons deste par de opostos. E antes de os trazer, faço uma reflexão. E estou a pensar como é que vos trago, qual a melhor forma de trazer esta reflexão. Ahm, Toda a vida é dual e toda a natureza é dual, e nós já trouxemos isto como reflexão também no nosso encontro anterior. Toda a expressão da vida na Terra, conforme nós a experienciamos e conhecemos, é feita de dualidades, é feita de pares de opostos. E quando olhamos para a linguagem zodiacal, esses pares de opostos estão manifestados então nestes eixos. E é da minha experiência e da minha reflexão pensar ou refletir sobre o facto de que nós nos vamos movendo, vamos dizer, de expressão de energia em expressão de energia, em busca de uma integração. Então não é raro nós darmos por nós, especialmente se tivermos energias fortes em Gêmeos e em Sagitário, darmos por nós, vamos dizer, numa espécie de ir de um extremo ao outro, na tentativa de encontrar o nosso ponto de equilíbrio dentro disso que é representado por um eixo. Quando vou nomear o que estamos a falar, não é? Quando digo isto, penso nomeadamente Gêmeos, que fala desta, bom, vou reforçar novamente, desta multidisciplinaridade, desta variedade de experiências, deste mundo, com tanta coisa para aprender e com tantos horizontes para buscar e com tanta coisa para conhecer, fazer, com tantos irmãos para encontrar, com tantas pessoas para conhecer, não é? E que muitas das vezes tem no seu polo oposto ou na face contrária da sua própria moeda, o lado da dispersão, o lado da desconcentração, o lado do ir a todas e não ir a nenhuma, não é? De nos espalharmos quando temos energias fortes em Gêmeos, quando temos um mapa muito disperso, o que quer dizer um mapa muito disperso? Vamos dizer as nossas energias muito espalhadas pela mandala astrológica, pela imagem da mandala astrológica. Agora não tenho o mapa aberto para vos mostrar, mas
quando os planetas estão posicionados de forma muito espalhada em vários signos do zodíaco, não numa forma mais concentrada, nós tendemos numa primeira até sabermos manusear as nossas energias de outra forma, tendemos a uma certa dispersão, dispersão normalmente mental, dispersão em atividade, porque de certa forma falamos de um eixo que nos traz a energia yang, não é? Que nos traz a energia da ação, a ação através da mente, a ação através do fogo, do entusiasmo, da motivação, dos objetivos ideais que nós transportamos em nós. Então é um eixo de ação e quando somos muito estimulados e não temos uma direção definida, somos, vamos dizer, vou brincar com a imagem, um catavento em busca da próxima direção para onde ter que me mover, ou da próxima experiência, ou da próxima aventura, ou do próximo pensamento, ou do próximo curso que vou fazer, ou do próximo estudo que vou querer fazer, ou da próxima pessoa que vou encontrar na rua para trocar dois dedos de conversa, e onde me vou perdendo e espalhando se não tiver uma rota ou se não tiver uma direção definida para mim própria. Então, estou eu a querer trazer a reflexão de que não é raro que nós, para encontrarmos, e não é o ponto, eu ia dizer o ponto do meio, não é, vamos dizer, é o ponto otimizado da expressão desta polaridade, deste eixo em nós, porque para cada um de nós isto será diferente. Não é uma coisa, porque senão tínhamos todos um manual de instruções, tínhamos todos coordenadas bem definidas onde nos posicionarmos. Nós estamos à procura, ao vivermos, tínhamos consciência disso ou não, nós estamos à procura do lugar ótimo para para poisarmos, não é? Para nos centrarmos. Todos nós andamos à procura deste lugar que habita dentro de nós. Tínhamos consciência disso ou não, não é? E até lá estamos a conhecer-nos para saber onde nos posicionamos. E a minha reflexão vinha, não é raro se nós temos energias fortes destes signos, destas qualidades do zodíaco, destas cores do zodíaco, não é raro nós darmos por nós, ok, seguir uma visão cega durante muito tempo, uma crença, uma religião, uma forma de ver as coisas, estou a falar de Sagitário, seguir uma seta muito estreita, um horizonte muito estreito, que de certa forma ideal, de visão, de valores, etc., durante muito tempo, estou a dar um exemplo, e de repente dei-me conta que me faltava abraçar mais mundo, ou seja, dei-me conta que faltava gêmeos. E não raras as vezes nós vamos do 8 para o 80, ou seja, vamos de um extremo ao outro. E muitas das vezes interpretamos este ir de um extremo ao outro como algo, quando fazemos a experiência, quer dizer, estava ali, fiz aquela aprendizagem, decidi fazer o contrário e fui com tudo para a outra margem, fui com tudo para o outro polo, para o outro oposto, e também não é aqui, descubro que aqui também não encontro o resultado que estava à espera. Então, o que estou a querer dizer para todos os eixos, para tudo o que é dual na nossa vida, talvez isto seja mais transversal do que a própria astrologia, é que sempre que nós nos extremamos numa das pontas, sempre que nós nos posicionamos ah, de uma forma rígida, de uma forma inflexível, de uma forma exagerada, de uma forma ah, estreita, ah, num dos lugares da nossa vida, nós estamos em fechamento, vamos dizer, àquilo que está convocado e invocado pelo seu oposto. E nós buscamos o ponto do meio, como eu dizia há bocado, nós buscamos o ponto de equilíbrio, nós buscamos a unidade. Toda a vida e todo o cosmos e tudo o que existe ruma e caminha rumo à unidade, segundo diz a tradição e a sabedoria ancestral, não é? Então, a antiga, os grandes pensadores falavam disso. Então, de certa forma, o que eu estava a querer trazer para a nossa conversa é que, bom, não focando só em Gêmeos Sagitário, nada em excesso, não é? Como dizia o filósofo,
Nada em excesso, como creio que estava escrito nas portas do Templo de Delfos, esta inscrição, mas não, isso é um preciosismo, interessa que é uma boa reflexão nós percebermos que nada em excesso. E quando falamos de excesso, falamos de Júpiter, Júpiter como regente de Sagitário, Júpiter é o planeta que rege a Sagitário e a Peixes, e onde há Júpiter pode sempre haver excesso. Então, o simbolismo que eu estava a trazer de vivi a minha vida inteira até agora com uma determinada crença, com uma determinada visão, com um determinado sentido, a defender determinado tipo de valores, com uma determinada ética, mas demasiado estreita e de repente deparo-me com a percepção de que aquilo não abraça tudo aquilo que para mim é verdade, ou que se provou não ser a verdade absoluta para a minha experiência, e como tal eu tenho que me mover em busca de complementar. Então a vida é circulação, é movimento e tudo rumo à unidade. E esta unidade não é um ponto estático, é uma dança, é um movimento, ok? Então começamos aqui a trazer algumas cores a este eixo do zodíaco. É um eixo então que nos vai trazer a experiência da aprendizagem e a busca pela sabedoria. Experiência da aprendizagem, Gêmeos, a busca pela sabedoria, Sagitário, ok? Ou seja, de dentro de tudo aquilo que eu aprendo, de dentro de tudo aquilo que eu vou ahm, assimilando como experiência, como conhecimento, como aprendizagem, de dentro de tanto que há para saber, e este texto vai ser tão importantinho para nós nos próximos anos. Ele é importante de qualquer das formas, mas vai ser muito, muito importante, porque nós vamos estar todos a ser abertos para novas aprendizagens, abertos nas nossas, vamos estar a abrir horizontes, vamos estar a ter que abraçar mais mundo, a ter que abraçar novas ideias, a ter que trazer plasticidade àquilo que já sabemos. E olhem, não é nada de tão estranho assim, embora possa vir a ser muito mais rápido e incisivo o próprio processo que se abre pelos próximos anos do trânsito, refiro-me ao trânsito durante por Gêmeos, mas não é tão estranho assim quando nós pensamos nas coisas que nós aprendemos na escola. Sei lá, posso nomear algumas. Quando eu aprendi o sistema solar na escola, ele abraçava Plutão. Neste momento, creio que astronomicamente eles não contemplam Plutão como um planeta. Mudaram de ideias. A astrologia ainda contempla e conhece-lhe bem o magnetismo e o pulso, tanto que é o planeta da morte e das profundas transformações. Então, para nós, mesmo que ele seja tão pequenino que não tenha categoria para ser um planeta, para a astrologia, Plutão ainda é um planeta. Mas isto como um exemplo de que algo que nos ensinaram como uma verdade absoluta deixou de ser passado poucos anos. E eu estou a falar da minha experiência, porque na vossa experiência, no tempo em que andaram na escola, e escola também é ambiente geminiano, é o lugar onde fazemos as nossas primeiras aprendizagens, onde aprendemos as primeiras, aprendemos a falar, aprendemos línguas, aprendemos matemática, sei lá, aprendemos muitas coisas, se assim o quisermos. E estava, por exemplo, a querer trazer o exemplo da roda alimentar, que quando nós aprendemos, pelo menos eu aprendi na escola, quando eu tomei conhecimento da roda alimentar, ela tinha uma configuração completamente distinta daquilo que é a atual roda alimentar. Quando eu era criança, beber leite era essencial por causa do cálcio. Agora, passados não sei quantos anos, o leite começa a ser um alimento muito controverso e problemático e muitas das vezes definido como um alimento que não é tão saudável assim como nós pensávamos. Está bem que os tempos também mudaram e a qualidade do leite também já não é a mesma. Mas isto não era para me perder nos exemplos, era para vos trazer à luz da vossa reflexão e da minha, que tantas coisas que nós aprendemos como verdades absolutas ou aprendizagens confirmadas, ok? Cientificamente confirmadas, um, e como verdades, é a expressão que eu tenho, é verdades absolutas, tantas delas passado meia dúzia de anos, passados 20 anos,
viraram no seu oposto, não é? Ou foram, perderam aquela importância, ou foram contrapostas, ou descobriu-se mais qualquer coisa. Esta é uma das razões porque eu digo que nós precisamos de uma mente aberta para navegar os próximos anos e precisamos de estar receptivos à vida e à aprendizagem, porque com a chegada de Urano, um planeta que está associado à rapidez do pensamento e ao pensamento visionário, inventivo, à frente do seu tempo, inspirado, inovador, tecnológico, etc., nós sabemos que vai haver muita coisa a revolucionar as nossas mentes e a nossa mentalidade. Ok? Então, ia revolucionar provavelmente o sistema de ensino, que bem precisa, não é? Esperemos que seja para melhor, ia revolucionar a maneira como comunicamos, ia revolucionar, sei lá, a maneira como circulamos, porque Gêmeos fala de tudo isso, fala de comunicação, fala de circulação, fala do ambiente próximo, fala da forma como eu comunico com o exterior, com o mundo que habita além de mim, com o mundo ao meu redor. Então, podemos esperar muita mudança e inovação nos próximos 7 anos, e o tempo dirá e a experiência manifestará, não é? Para aquilo que é a atividade associada a Gêmeos. Gêmeos é regido por Mercúrio, Mercúrio que hoje está em Escorpião, mas dentro em breve também ele vai chegar a Sagitário, e Mercúrio, o planeta da mente e da capacidade de relacionar aquilo que a mente vai aprendendo e de trazer e pôr em comum, se Deus quiser, se não ficarmos perdidos no preciosismo e no detalhe e no pormenor, e se não ficarmos a olhar, há uma expressão muito simbólica que não sei reportar de onde é que vem, já li em livros, já ouvi falar dela em aulas e amigos meus e colegas mencionam várias vezes, que é a expressão que diz: uma vez identificada a Lua, só um tolo é que fica a olhar para o dedo que a aponta. Então, depois de ter experienciado e descoberto a grandeza da vida, só se eu for muito tolo, não é? É que eu fico a olhar para o pormenor perante a grandeza da experiência, não é? Perante a grandeza da vida. Então, Gêmeos é este deliciar-me com a multiplicidade de experiências, cores, aprendizagens que eu tenho ao meu redor, a beleza da vida nas suas milhentas manifestações, não é? Se eu fico perdida num detalhe, se eu fico perdida numa parte e ignoro a outra, eu estou a passar ao lado de muita coisa, não é? Quando eu, sei lá, o que me ocorre agora, há uns séculos valentes, a astrologia, quando nasceu, a astrologia caminhava a par e passo com a astronomia. Elas são uma mesma coisa no princípio. A astrologia é a linguagem que olha para o céu e quer trazer sentido e compreensão e significado e simbolismo e, bom, de certa forma, trazer-lhe sentido para a experiência, quer dar sentido àquilo que vê em cima na experiência da vida de baixo. E a astronomia entende a vida de cima, o plano celeste, os corpos celestes, com a mente científica. É de calcular, é de medir, é de calcular distâncias, é de perceber a composição e de que é feito, e é de observar o movimento, e é de estudar os corpos celestes, e ambas faziam parte de uma mesma coisa, porque a astrologia nasce quando o homem começou a perceber que havia uma ciclicidade nos céus e começou a perceber que esses céus tinham alguma influência sobre aquilo que se vivia cá em baixo e começou a querer compreender mais, não é? O apelo de olhar para cima e de abrir horizontes. Começou-se a perceber, por exemplo, e esta é muito óbvia, ninguém pode negar, a influência do ciclo da lunação nas marés. Okay? Nos partos podem fazer torcer o nariz, mas nós assumimos literalmente, cientificamente, que as águas no planeta se movem consoante o apelo magnético da fase da Lua. Não é? Então, de certa forma, há uma relação muito direta de cima com baixo, não é? Isto para dizer que algo que um dia foi uno, como a astronomia e a astrologia,
por questões de ideologia, por questões de visão, por questões de preferência, foi sendo separado, não é? E a astrologia teve o seu período de decadência pelos usos que foi sendo, aos quais foi sendo sujeita, e a astronomia tornou-se uma linguagem mais credível, científica, etc. E separaram-se. Então, há pouco dizia-vos que todo o universo e toda a vida ruma à unidade. Só quando nós conseguirmos olhar para as partes, e estou a falar deste eixo, só quando nós conseguirmos olhar para as partes e pudermos contemplar que as partes são em si próprias uma partícula do todo e contêm em si próprias o todo, ainda que tenham expressões distintas, ainda que tenham cores diferentes, ainda que tenham traços diferenciados entre si, quando eu os consegui contemplar, desculpem, como um todo, então eu tenho uma visão um, de unidade, eu tenho uma percepção de conjunto, eu tenho uma percepção de que una, não é? Sobre a vida. Todos nós percebemos que não há, ou é muito difícil, e mesmo que seja muito semelhante, não é igual. Não há um ser igual a cada um de nós, não é? Nós sabemos que somos únicos e distintos uns dos outros, embora todos tenhamos uma origem comum ou uma forma comum. Um, à partida, aquilo de que somos feitos é comum a todos. E depois temos traços e características e qualidades diferentes. Isto é gêmeos, ok? Todos diferentes, todos iguais, não é? Estava a chegar aqui a publicidade da United Colors of Benetton. Então, de certa maneira, todos diferentes, todos iguais. Nós todos partimos de uma origem semelhante, e aí nós estamos a falar de gêmeos, dessa multiplicidade, mas cada um de nós tem uma assinatura, um traço, uma essência, uma experiência, uma qualidade diferente em si mesmo. Então, cada um de nós é um ser diferenciado, ainda que haja grande expressão de comunhão entre todos nós. É por isso que se fala da irmandade humana, não é? Ou da fraternidade humana. Irmandade, se calhar, porque fraternidade leva a coisa, para alguns de nós, uns furos mais para cima. Então, de certa maneira, nós todos somos uma grande massa de irmãos com as suas características e qualidades diferentes. Então, quando pensamos em gêmeos, nós estamos a pensar no signo que vem trazer-nos essa, como proposta de crescimento, de evolução, de avançar. Gêmeos é o signo que nos abre, ok? Numa primeira fase é o signo que nos abre, simbolicamente, quando nós saímos. Vou trazer assim para criar a imagem mais, de forma mais definida, quando nós saímos pela primeira vez para ir encontrar o ambiente da nossa escola primária ou do nosso infantário, com muitos outros meninos da mesma idade que nós, ou próximo, ou semelhante, com muitas coisas giras e interessantes esperamos nós para fazer, muitas coisas para brincar, muitas coisas para aprender, e de repente saímos do nosso mundo pequenino, onde existia a nossa casa, com o nosso ambiente próximo e a nossa família, e abrimos a mais mundo, não é? Ao mundo dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão junto connosco na mesma travessia e na mesma jornada. Então, Gêmeos refere-se a tudo isso. Não é por acaso, não sendo a mesma coisa, não é? Como Gêmeos é a terceira energia do zodíaco, ele está associado à terceira casa do zodíaco, é a área que nós associamos aos irmãos, aos vizinhos, ao ambiente próximo, não é? Àquilo que está ao meu redor. Ok? Então, Gêmeos é a abertura ao mundo para que nós possamos aprender com ele, conhecer mais dele, abrir à experiência de relação com todos, com o mundo maior que nós próprios e começar a estender pontes e relações e comunicação e a relacionar-me não só com pessoas, mas com a vida.
É também o signo que nos permite aprender o nome das coisas, aprender o nome das pessoas, a relacionar um corpo físico com o nome, relacionar um objeto com o nome, ok? Então, todo esse processo de treinamento da mente para se abrir a mais. Eu vejo sempre em Gêmeos a curiosidade saudável da criança que, uau, entusiasmada com tanta diversidade, sai para o mundo cheia de alegria e de vontade de conhecer tudo, vontade de saber tudo, vontade de abraçar a tudo. Então, em Gêmeos, nós estamos a ser abertos a uma vontade de abraçar mais mundo. Porque estamos a falar do eixo, temos que trazer Sagitário, e Sagitário é, vamos dizer assim, o mestrado sobre as energias de Gêmeos, ok? Com isto, eu não estou a dizer que uma energia é preferível à outra, ok? Salvaguarda. Todas as energias estão em nós, 12 signos habitam em cada um de nós. Se nós não gostamos de algum, e é comum, especialmente quando a gente tem uma relação com a astrologia ao nível das revistas e dos horóscopos, dos jornais, é comum nós associarmos à nossa experiência. Eu não gosto da pessoa daquele signo, eu não vou à bola com pessoas daquele signo, eu tenho más experiências com pessoas daquele signo, então eu vou-vos dizer que todos nós temos dentro de nós, simbolicamente, o que é representado pelas 12 energias do zodíaco, são 12 processos de evolução ou de crescimento. E se quiserem uma síntese rápida deles, só para recordar, nós temos em Carneiro o processo de existir e de ser e de ter o input, o entusiasmo, o estímulo para existir, para me manifestar na vida. Então é o impulso para ser, o impulso para existir. Touro como o impulso para criar consolidação, estrutura, segurança para ser quem sou. Em Touro eu estou a desenvolver segurança para ser quem sou. Em Gêmeos eu estou a aprender e a abrir a minha realidade a uma realidade maior do que eu próprio. Eu estou a abrir-me ao mundo, eu estou a abrir-me a tanto que há por aprender e saber. Em Caranguejo, eu estou a fundar a minha qualidade emocional, a lidar com as minhas emoções e a ligar-me à minha. Eu estou a religar-me com a minha matriz emocional, com as minhas células de água. Eu estou a criar segurança e sustentação emocional para mim mesma, amadurecimento emocional. Estou a criar a capacidade de me conter, de me sustentar, de me suportar, de me atender, de me cuidar, ok? Em Leão eu estou a descobrir a minha identidade criativa. Em Leão eu estou a descobrir o potencial criativo que habita em mim. Em Leão eu estou a descobrir o que é que a minha criança quer e gosta de fazer neste mundo cor-de-rosa. Em Leão eu estou a pôr à prova os meus dons e os meus talentos. Em Leão eu estou em busca de perceber aquilo que faz o meu coração palpitar e sentir que a vida é boa e vale a pena. Em Leão, eu estou à descoberta daquilo que é único e diferenciado em mim e que eu posso trazer para o mundo como dom, como contributo, como qualidade, como luz, como generosidade. Ok? Em Virgem, eu descobri todos estes passos para trás. Em Virgem, eu estou a fazer um aperfeiçoamento com base naquilo que eu desenvolvi de mim atrás, não é? Eu estou num processo de limar arestas e de aperfeiçoar e perceber, ok, já que eu tenho estes cinco dentro de mim, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo e Leão, e pá, e descobri que isto até se calhar pode acrescentar algo, pode ser útil a alguém, então eu tenho que trazer isto para fora, eu tenho que pôr isto a servir no mundo. Virgem é o signo do serviço, havemos de falar dele também. Então, de certa forma, estamos a falar do processo em Virgem de nos aprimorarmos para pôr isto ao serviço da vida, e com esse serviço à vida estamos a dar utilidade à nossa existência, estamos a dar utilidade, sentido e propósito, utilidade à nossa própria existência. Em Balança, nós chegamos ao signo que nos põe
frente a frente com o outro, é o signo da relação. Nós falámos muito, muito dele, já falámos muito de Balança e de Carneiro e de Touro e Escorpião. Está disponível no canal de YouTube, onde vai ficar mais tarde, a posteriori, disponível também esta sessão. Então, em Balança, nós estamos a abrir-nos à relação. É o segundo signo de ar, depois de Gêmeos, e Balança é o signo que pede que nós nos relacionemos com a vida de forma equilibrada e proporcional. Então, há bocadinho, quando falava em descobrirmos, depois de experienciarmos os extremos e opostos de qualquer coisa, descobrirmos o lugar onde nós conseguimos o ponto de otimização dessas energias, desses processos, dessas aprendizagens, Balança é o signo que nos convida a esse equilíbrio. Quem tem uma mandala astrológica com um signo de balança destacado, planetas lá, uma casa 7 recheada, etc., tem ainda mais urgência de atender este processo de aprender a equilibrar a sua relação com o exterior e a sua relação com os outros da sua vida. Vem evoluir pela relação. Vem aprender as corretas relações, as relações equilibradas, que se fazem, como está na sessão lá mais atrás, não sei de que mês é que foi, mas está lá no canal, onde de certa forma só são equilibradas se elas integrarem carneiro, foi isto que nos levou, falar disto foi o mote para nos levar a falar de eixo. Então, eu só posso viver os processos contemplados aqui nas 12 energias do zodíaco se eu me dedicar a encontrar um meio caminho, é simbólico este meio caminho, pode ser mais para a esquerda, mais para a direita, a encontrar um meio caminho onde eu consiga expressar todas, porque todas me habitam. Não é? Umas terão mais destaque, mais importância, mais relevância para cada um de nós, mas isto são processos de integração, processos de tornarmos mais coesa a expressão da nossa vida, mais íntegra a expressão da nossa vida, tornar-nos mais inteiros. Ok? Porque enquanto andamos entre postes, entre barras, entre extremos, andamos andamos feito uma bola de pinball, não é? Então estávamos na balança, balança é o signo que nos pede que nós nos equilibremos e para isso oferece-nos a possibilidade de nós nos relacionarmos com o outro, que nos vai devolver os temas, os gatilhos, as oportunidades de nós treinarmos esse equilíbrio. Em Escorpião, que temos aqui com o rabinho afiado, um Mzinho com o rabinho afiado, que é um M diferente do da Virgem, em Escorpião, o que nós estamos a fazer, já que encontramos o outro e que tivemos que encontrar vias para nos relacionarmos com o outro, não podemos fazer, não podemos, não é? Fazer as coisas todas à nossa maneira, temos que negociar, isso é feito em balança, temos que encontrar vias diplomáticas para nos relacionarmos com o que esteja bem para nós e bem para o outro, sem que alguém saia em desequilíbrio ou desarmonia ou descompensado dessa relação. Então, o que acontece para isso é necessária a transformação proposta por Escorpião. E Escorpião, então, é o signo onde esta necessidade de equilíbrio atinge o seu auge de transição para uma expressão diferente, para uma forma diferente. Também falámos fortemente de Touro e Escorpião, então tudo o que acontece com Escorpião, tudo o que toca Escorpião, está em deformação, transformação, desapego, libertação, é o despir a velha pele, é o deixar que se siga o circuito, é o entregar os pontos à vida, é o amar de mão aberta, é o não possuir, o não querer segurar, o confiar no processo, ainda que não se veja nada, não é? Ainda que estejamos imersos num pântano escuro, sem luz ao fundo do túnel ainda, não é? Porque a luz ao fundo do túnel surge em Sagitário, ok? Então, Sagitário traz-nos a descoberta de sentido. Depois disto tudo, desta viagem toda até aqui, Sagitário busca a compreensão, o entendimento e a sabedoria por detrás disto tudo e busca crescer, já que andou aqui nos processos
de moagem da vida, nos processos de aprimoramento da vida, Sagitário quer dar entendimento, quer aprender e, já que fez a jornada até aqui, quer crescer acima de si próprio, acima da sua pequena visão, acima do seu meio mais próximo, quer verticalizar-se, quer integrar, quer crescer para o alto. Não é? E não vou deixar os outros de fora, só agora nesta pequenina voltinha, temos que abraçá-los também. Se me verticalizo em Sagitário, se integra sabedoria e se encontro um sentido, uma direção, um propósito que valha a pena para a minha jornada, se eu estou ao serviço, agora meto os meus 500, da alma, se eu estou ao serviço da minha vida maior, daquela que me habita, do propósito primordial da razão de aqui estar, se não fiquei enredado e preso na rodinha de hamster, que é a vida humana conforme nós a vemos com os nossos olhos físicos, que é nascer, crescer, encontrar um par, produzir, gastar, ter filhos, envelhecer e morrer, não é? Se nós temos um pouquinho mais de testa, estamos uns furinhos um pouco mais acima e entendemos que além disso tudo, isso está a servir o propósito de aprendermos, de nos melhorarmos, de nos alçarmos acima de nós próprios, então nós estamos num sentido de crescimento e de evolução com a nossa jornada. Temos o dedito do pé, não é? Neste caminho. Se nós estamos presos na roda de hamster, que é só ah, ver a vida a passar sem grande direção e propósito, é normal que isto não faça sentido nenhum, não é? É normal que a gente não encontre Sagitário na nossa jornada. É normal que a gente não encontre, ou pelo menos que a gente não encontre às boas. Vem-nos talvez por processos muito difíceis que nos despertam à força. Ok? Já volta Sagitário, então se crescemos e de certa forma estamos a adquirir sabedoria e acedemos ao processo de crescimento e de evolução, fizemos das tripas coração em Escorpião e estamos de novo a caminho por uma causa maior que nós próprios, por algo de bom, para deixar algo de bom na vida, para fazer algo de bom com isto que eu aprendi, com estas conclusões, com estes ideais que eu resgatei para mim, com esta verdade que me habita, com este entusiasmo para abraçar mais mundo que eu ainda não conheço, expandir-me e desenvolver-me acima de mim próprio, então eu posso ir servir Capricórnio, que é servir o mundo com aquilo que fui descobrindo e aprendendo com a minha própria jornada ao longo da vida. Então, Capricórnio, neste sentido de evolução, ou neste sentido de olharmos a astrologia como um caminho de evolução, Capricórnio fala-nos como te dedicas, o que é que vais fazer com isso que possa contribuir para a grande vida, para a sociedade, para o mundo enorme à tua volta. O que é que tu vais, como é que vais contribuir para fora? Não é à toa que chamamos a esta área do zodíaco a casa 10. A casa de Capricórnio é a casa 10 e é aquela que nós dizemos de uma forma muito sintética e redutora, que é a casa da carreira profissional, porque é a casa do contributo social, do contributo ao coletivo, do contributo à grande vida, aquilo pelo qual a marca que vamos querer deixar no mundo, aquilo que vamos aceitar como trabalho para a vida. Não tem que ser necessariamente a profissão. Aquilo que eu escolho deixar de legado a quem cá vai ficando, não é? E vai andando. Aquilo que eu escolho acrescentar. Ok? Então, Capricórnio é contribuição que damos de nós para fora, que normalmente é feita, ou a via mais fácil de nomear, é feita através do trabalho ou das funções que desempenhamos na nossa vida pública, social, coletiva. Ok? E depois temos também Aquário, não é? Porque se eu estou a contribuir para a vida maior do que eu próprio, eu estou a desenvolver também ideias, visões e imagens, hum, de relação impessoal com toda a vida à minha volta, os meus irmãos. Aquário é a massa humana, ok? É a rede, de irmãos do mundo.
e é, de certa forma, o lugar onde nós desenvolvemos ideais e visões de coletivo, onde nós sonhamos com um mundo mais fraterno, mais livre e mais amoroso e onde nós contribuímos também para isso, não é? Onde nós entregamos e participamos nessa construção, entregamos de nós, entregamos do leão e participamos nessa construção. E depois tudo se esfuma, tudo se dilui, tudo se rende, tudo se entrega nas energias de peixes. Ok? Porque sem Virgem eu estou a trabalhar para me aperfeiçoar e para aperfeiçoar a vida através do meu próprio caminho, em peixes, eu estou-me a render ao grande mistério da vida e ao absoluto que é a unidade de vida e à magia que existe em tudo à minha volta. E estou-me a render à realização de que não há real distinção entre o princípio e o fim, entre o que começa em carneiro e o que termina em peixes, porque as formas essas têm etapas, fases, ciclos, bem, tudo tem ciclos, mas peixes é o libertar da velha experiência para nos espraiarmos, não é? No final da jornada do herói, no final da jornada de crescimento, é onde nos rendemos e entregamos, onde libertamos tudo o que foi, onde damos sentido ao que foi, onde, sei lá, tudo se funde, tudo se dilui, tudo se apazigua, se nós assim escolhermos, tudo se pacifica, não é? E tudo regressa. Gosto imenso desta imagem, ela não é minha, mas trago-a para aqui para que possamos todos aceder a ela, onde tudo regressa ao grande armazém cósmico, ao grande armazém do Criador. Ou seja, todos os materiais, toda a energia regressa de volta ao um. Isto é peixes. Peixes é o signo que recolhe de toda a experiência e reúne as partes de forma a voltar, a puxá-las de volta à unidade. Vão para a unidade até à próxima voltinha para se conhecerem numa nova volta, num novo giro, a partir de Carneiro, quando chegar o tempo. E estou a falar de tudo, não estou a falar de nós enquanto seres humanos só, estou a falar de toda a existência, é assim. Estamos sempre dentro de ciclos de criação e nascimento, desenvolvimento, expansão, auge, de crescimento, minguar, até ao nada outra vez. Observemos a ciclicidade da Lua, não é? Quando é nova, ninguém a vê, há escuro, não é? Porque o Sol não está tão junto a ela, não é? Que nós vemos a Lua. A Lua, se soubéssemos onde ela estaria, ela está escura, não tem luz própria, não tem luz, ela não tem luz própria, ela tem a luz que o Sol reflete. Então, nessa fase, ela não existe, está escura, não é? É um novo. O novo é assim, um buraco escuro, pronto a começar a dar expressão a qualquer coisa. E à medida que o ciclo se desenrola, ela própria vai tendo novas fases. E vemos metade da luz quando é o quarto crescente, e depois vemos-la completamente cheia quando é a lua cheia, e depois vemos-la outra vez só um quarto, desta volta já é o quarto minguante, e depois ela apaga-se outra vez no ciclo. Todos os planetas têm ciclos, toda a nossa vida é um ciclo, tudo o que existe é um ciclo de crescimento, de nascimento, crescimento, desenvolvimento, auge, expansão, atinge o máximo e depois decresce. Toda a nossa experiência é baseada nesta ciclicidade e neste movimento. Okay? Então não há como. Não é? Nós não sei como é que nós ainda sofremos com esta ciclicidade e com o fim das formas e com o desintegrar da experiência. Porque não confiamos que a seguir vem uma nova, não é? Porque não confiamos no processo seguinte, na fase seguinte, na etapa seguinte. Nós estamos a viver isto agora. Tá? 2025 é o ano de voltar à lua nova, de voltar ao zero. A lua nova simbólica, neste sistema de coisas que eu estou aqui a tentar desenhar com palavras, simbolicamente, é a união de Saturno e Neptuno no grau zero de Carneiro. Isso é a lua nova. E está escura e nós não vemos, não é? E não temos como saber que, a não ser pela astrologia e pelo estudo dos céus, que há um novo ciclo ali a começar.
e vai começar a encarnar, não é? Mas eu estou-me a desviar um pouquinho do assunto, não é? Mas queria concluir este raciocínio, então nós estamos, de certa maneira, também a esvaziar em plenitude um ciclo, e isto é afirmado pelos planetas nos céus. Temos o planeta do concreto, da estrutura, dos alicerces, da materialidade, da definição, do compromisso, do trabalho, dos contratos, dos compromissos da alma e da terra, que é Saturno em Peixes, e temos o planeta do absoluto e da unidade em Peixes, que é Neptuno. E Saturno está ao serviço de Neptuno. Isto temos até fevereiro do próximo ano, até ao final de, para ser rigorosa, até 20 e tais de janeiro de 2026, que é quando, creio eu, que não estou a dizer disparate, é quando Neptuno se prepara para transitar e reingressar em Carneiro. E depois em fevereiro temos os dois em Carneiro. E temos a nossa, simbolicamente, aquilo do desenho que eu vos fiz agora, a nossa energia de lua nova. Então nós estamos neste processo de rendição, dissolução, entrega, libertação, sanação, ok? O que foi já não é, o que foi já não é para continuar a ser, pacifica-te com isso, serena-te, tranquiliza-te e prepara-te. Ok? Já que vem lá um jorro novo de vida, então vamos preparar o melhor possível a celha, não é? Para o acolher, para o abraçar, para o conter. Ok, é isso que estamos a fazer com as nossas jornadas agora. E por esta via estamos a começar este tempo agora, este mês, com o Sol já intradote em Sagitário, mas ainda lá irá chegar Mercúrio, a Vênus está lá e o Marte daqui a poucos dias sai de lá, mas ainda lá está agora. Então nós estamos a começar a ter que, nesta fase, e porque eu hoje prometi que falava de Sagitário e falei mais de Gêmeos, nesta fase estamos a precisar de reorientar a direção da nossa próxima jornada, perceber o que é verdade para nós, perceber qual é o rumo que estamos a dar à nossa vida e observem, é tão mágico, os céus são tão mágicos, vocês não sabem, mas eu aponto, temos Júpiter, o regente Sagitário, em Caranguejo até ao verão do próximo ano, mas pelo menos até 11 de março ele vai estar retrógrado em Caranguejo, a pedir que nós possamos buscar o sentido interior fundamental, essencial e primordial da essência do nosso ser, buscar esse sentido que faz palpitar e pulsar a natureza interna de quem nós somos. E Sagitário, com toda a movimentação celeste que está no momento, é o signo de pano de fundo que nos diz: meus amores, agora é hora de buscar a direção, é hora de recuperar entusiasmo, é hora de redefinir para onde vamos rumar, para onde vamos apontar a nossa seta, para onde queremos apontar a nossa seta, para baixo, para a terra, para o tangível, ou para o céu, para o alto e para o inimaginável. Não é? Para onde estamos nós a rumar com a nossa embarcação, com a nossa jornada? Que sentido tem? Que propósito tem? Tudo isto é tema de Sagitário. Sagitário busca sair da confusão mental, porque Gêmeos, pela negativa, pode ser representado por confusão mental. Por outro lado, é o signo que permite que a gente passe palavra e ensine, ou seja, se eu não tivesse no meu mapa um bom Mercúrio, ou não sei se é bom ou se é mau, para mim é um bom Mercúrio e um signo de Gêmeos de certa forma destacado, de alguma forma destacado, como é que, se eu não tivesse esta energia, nem que de outras maneiras, dita no meu, na minha energia, na minha mandala, na minha essência energética, como é que eu poderia estar aqui a falar com vocês uma hora sobre signos e astrologia, etc, não é? Gêmeos é o signo do que ensina, do que partilha conhecimento. Não é? Sagitário é o signo do professor catedrático, é aquele que sabe muito, ou do bispo, ou do filósofo, não é? Ou, sei lá, tantas expressões, só para terem uma noção, não é? Sagitário, e com isto volto a frisar, uma energia não é superior à outra. Sagitário, então, é o signo que nos leva a aprofundar o conhecimento de todas as coisas que já aprenderam nas vossas vidas e eu na minha,
pá, há umas que nos apaixonam mais, há umas que ressoam mais com a nossa verdade, há outras que me acrescentaram, mas não são essenciais. Há, sei lá, eu gosto de tudo, faço 30 por uma linha, mas o que gosto mesmo, mesmo, mesmo é de nutrição. Então, este é o meu foco. Eu posso estar, vamos dizer assim, ah, preenchida por muita outra informação, conhecimento, aprendizagem, mas eu tenho, por exemplo, eu faço mais coisas do que a astrologia. Mas a astrologia faz vibrar coisas dentro de mim, faz acender luzinhas dentro de mim, ou faz pulsar o meu coração, especialmente quando eu deixo fluir assim, em roda livre, aberta, sem planos, especialmente quando eu me deixo conduzir, não é? E passar a mensagem que me ocorre através da linguagem simbólica. Claro que eu precisei de Gêmeos para aprender os símbolos, porque eu não os sabia. Eu comecei a estudar também, não é? Quando comecei a estudar, comecei pelas bases, pelos signos, pelos planetas, pela estrutura do zodíaco, etc. Não é? E vai crescendo. E não sei mais nem menos que ninguém, sei o que sei, mas de certa forma o que estou a querer apontar é que nós começamos sempre por um princípio e depois percebemos que aquilo nos apaixona, ou que nos faz vibrar, ou que este conhecimento interessa-me mais que os outros. Esta direção é mais a minha, este é mais o meu estilo. E então isso é a busca de Sagitário em afinar e dirigir, vamos dizer assim, o nosso foco numa direção. Não tem que ser de uma forma fechada e obsessiva. O bom e o saudável é que Gêmeos continua a encontrar a respiração de Sagitário desculpem, é que Sagitário continua a encontrar a respiração de Gêmeos e Gêmeos continua a encontrar o foco de Sagitário para não andarmos a fazer de bola de flipper, bate numa trave, bate na outra. Nós queremos ter o melhor dos dois mundos dentro de nós. E isso é conseguido com muito esforço e trabalho da nossa parte. Uma das coisas que eu também aprendi por observação, estou mesmo quase quase a terminar a nossa conversa, é que é muito difícil encontrar o melhor de dois mundos. Eu já trabalhei noutras áreas antes, vou precisar de um bocadinho de água. Eu já trabalhei noutras áreas antes e até nessas áreas eu fiz esta observação. Então, é difícil ter o auge, o máximo de duas coisas à partida antagónicas e contrárias. Então, é preciso sacrificar uma parte de um lado e uma parte do outro para conseguir o caminho mais afinado, aquilo que eu chamo de ponto de otimização. E vou dar-vos um exemplo prático e concreto. Deixa-me partilhar da minha experiência. Eu trabalhei com tintas termoplásticas, era uma área inovadora na altura e eu fui uma das pessoas que primeiro trabalhou em Portugal com o controle de qualidade de tintas termoplásticas. E nas tintas termoplásticas, que são as tintas da marcação da estrada, existem dois parâmetros, existem muitos, mas dois essenciais. Um deles, a brancura, que é algo que precisamos de ter no ambiente diurno, na nossa condução, então precisamos que a linha seja branca e não amarelada, e precisamos do índice de retrorefletividade, que é o brilho que a linha emite à noite quando os nossos faróis do carro incidem sobre ela. E isto, coisas simples, isto é muito geminiano, que nos permitem compreensão. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha experiência de trabalho anterior é que se eu elevo muito a fasquia da retrorefletividade noturna, não é? Do brilho que a linha me produz à noite, ou seja, se eu uso em excesso o material, claro que isto já deve estar ultrapassado, já foi há uns anos que eu deixei este ramo, mas se eu uso demasiado do componente que me permite essa qualidade, eu vou ofuscar a brancura e a linha, em vez de ser branca, passa a ser mais acinzentada à luz do dia. Se eu a deixo muito branca, é sinal que tenho do outro componente em déficit e, como tal, não vou ter uma boa luminosidade à noite, uma boa retrorefletividade à noite. Então, até nesta experiência de trabalho, eu constatei nas minhas reflexões que é muito difícil termos o melhor dos dois mundos. É muito difícil ter o
o máximo de duas coisas à partida contrárias. Então, nós precisamos de encontrar o ponto de otimização. E para tudo na vida é assim, amores. Para tudo na nossa experiência é assim, nas nossas relações, pelo menos tanto quanto eu tenho de experiência pessoal própria, com as aprendizagens e com o conhecimento que venho a desenvolver ao longo do tempo, quer com a astrologia, quer com a minha mente é muito inquieta e eu penso nestas coisas mais estapafúrdias e de uma pedra faço um tratado filosófico, como acabei de vos mostrar. Então é muito interessante que nós possamos refletir que nós não queremos estar extremados, nós queremos encontrar qual é o lugar para nós onde eu consigo conciliar o melhor destes dois mundos, onde eu consigo ceder um pouquinho de uma parte e ceder um pouquinho da outra para encontrar este equilíbrio, esta integração, ok? Então, acho que com esta partilha e com esta reflexão e com esta mensagem, como hão de compreender, há muito mais para falar de Sagitário e de Gêmeos. Isto foi o possível de ser trazido hoje. Espero que e creio que vos vai trazer oportunidades de pensarem e refletirem um pouquinho ao longo deste tempo e deste mês, para poderem também aproveitar estas ondas. Então, obrigada por isto. Não tenho em mente o dia, mas nós regressamos à partida na segunda, desculpa, em segunda-feira de janeiro. Lamento o contratempo de termos alterado do dia de ontem para o dia de hoje, mas funcionou muito melhor para a minha praticidade e pude estar aqui convosco com outra qualidade e com outra presença. Então, agradeço imenso a vossa paciência, agradeço imenso a vossa escuta, desejo-vos mil bênçãos neste mês, umas excelentes festas para todos, Feliz Natal e uma boa preparação de 2026. Recordem o que eu disse há uns instantes atrás, que 2026 traz aquele simbolismo da lua nova e há algo que está a preparar-se para nascer de muito novo dentro de nós. E nós estamos nesta fase então a deixar que o velho se possa dissipar, a abrir a nossa mente, a compreender mais. Obrigada, é uma alegria encontrar-vos aqui. Seguimos juntos. Esta gravação vai ser disponibilizada no vosso e-mail, no e-mail de todos os inscritos, e posteriormente, não prometo o dia, pelo menos, por exemplo, a do mês passado só ficou disponível ontem, eu depois vou colocando no YouTube. Se querem assistir em direto, gosto de vos ter cá. Vamos nos encontrar na segunda-feira de janeiro de 2026. Um grande beijo, mil bênçãos, sejam muito felizes e façam a vida valer a pena. Já nos encontramos.